Olá! Como se deu a imigração japonesa em Jacareí? Em que aspectos a colônia da nossa cidade se diferenciou das demais? Quais foram as dificuldades enfrentadas pelos I6, que são japoneses de primeira geração, aqui no município e no Vale do Paraíba? O grupo nacionalista Shindorenmei esteve presente aqui na cidade? O TV Câmara Entrevista está começando agora e o tema de hoje é imigração japonesa em Jacareí. Ninguém melhor para falar sobre isso que a professora Júlia Naomi Kanazawa, que desenvolveu uma dissertação abordando o período de 1927 a 1951, contando o contexto, a trajetória e o cotidiano dos imigrantes na nossa cidade. Seja bem-vinda, Júlia. Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês, mais uma vez para estar compartilhando um estudo. Acho que isso é muito importante, por isso que a gente empreende, né, uma pesquisa científica. Então, agradeço a oportunidade. Júlia, você desenvolveu uma dissertação na USP, sim, abordando justamente esse período de 1927 a 1951. Sim. Conta pra gente como que surgiu essa ideia de falar sobre a imigração japonesa em Jacareí nesse período. Sim, mas gostaria de colocar que anteriormente à minha dissertação de mestrado, nós já havíamos elaborado um livro sobre a imigração japonesa em Jacareí com um grupo, né? Eu fui a pesquisadora e aqui escrevi o livro, mas nós tivemos um grupo, tanto da Associação Nipo-Brasileira, como também imigrantes que ajudaram nesta empreitada. Uhum. Imigrantes japoneses que estabeleceram os I6 mesmo, que são os de primeira geração. Então foi assim eu digo para você que foi assim uma pesquisa bastante empreendedora, porque envolveu história oral, né? Então entrevistas, viajamos para São Paulo, para Campinas, né? Fomos assim para vários lugares para poder entrevistar pessoas que já não moravam aqui. Pessoas que transcreveram essas entrevistas, né? Então, e também pesquisas que empreendemos junto aos familiares. Então, surgiu assim, a partir de um questionamento, quem foram esses imigrantes? Por que vieram? Né? E onde está registrado essa história da imigração japonesa em Jacareí? Que considero importante, né, até para salvaguarda mesmo de uma memória, né, de uma história desse grupo constituinte de Jacareí. Júlia, bom, desculpa, pode falar. E daí, então, meu interesse no mestrado era continuar esses estudos, mas dentro de um período, né, e de uma problematização, né? Voltando a esse livro, como ele chama? Quando que ele foi publicado? Então, Caminhos da Imigração Japonesa em Jacareí. Ele foi publicado por uma editora, agora eu não vou me recordar, mas a Associação Nipo-Brasileira, que teve assim um investimento bastante grande na produção desse livro. Faz tempo? Na década de 2000. Uhum. E a partir do livro eu achei interessante então empreender uma pesquisa acadêmica sobre a imigração japonesa em Jacareí. Por que 1907? Por que 1951? Que é o período de 25 anos da presença japonesa em Jacareí. Então, o marco foi o início e a presença deles durante 25 anos. Certo. Eu acho que não tem como a gente falar da presença da imigração japonesa em Jacareí sem falar um pouquinho do contexto geral que estava acontecendo naquela época, que trouxe eles para cá, e esse período de adaptação, digamos assim. Sim, porque a gente que é descendente de japoneses, a gente ouve muito falar, e ouço muito falar ouvia muito pelos meus avós, que foi um período muito difícil. Sim.
Em todos os sentidos. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente isso. Então, porque para eles foi uma aventura, né? Imagine você vir para um mundo totalmente diferente. Eles saíram... Por que eles saíram do Japão? O Japão também estava atravessando uma crise econômica muito grande. Você tinha, por exemplo, estava havendo problema de terras no Japão também, né? Que essa questão de não ter muitas terras. E nas famílias, sempre o primogênito assumia a responsabilidade. Os outros filhos, eles tinham que estar se dedicando a outras atividades ou procurando novos rumos. Muito bem. Diante da crise também que o Japão atravessava, eles empreenderam, então, né, um processo imigratório no Novo Mundo, acreditando que com isso eles iriam se enriquecer, ficar um tempo aqui e voltar para o seu país de origem. Então, eles tinham essa crença. Se enriquecer, depois de um determinado tempo, eles retornariam ao seu país de origem. O que não acabou acontecendo, né? Por quê? Porque quando chegaram aqui, viram que as condições, né, a que eles foram submetidos eram também bastante precárias, enfim, o que não proporcionou para eles o ganho que eles imaginavam. E acabaram se fixando aqui. É importante a gente lembrar que não fazia tanto tempo que a escravidão tinha acabado no Brasil. Sim, também. E muitos tiveram que trabalhar em situações análogas ao trabalho escravo. Sim, foram submetidos Mas os japoneses, eles se submetiam. Dentro dos imigrantes, era o que mais se submetiam, assim, sem reclamar. É mesmo? Sim, eles tinham um pouco essa questão cultural, né? Isso também, posteriormente, significou uma ameaça aos olhos do governo, do Estado Novo. É um povo que ao mesmo tempo é submisso, mas é um povo também que é muito turrão. Sim. Né? Em vários sentidos. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Aguardem. Júlia, durante a Segunda Guerra, já vamos direto ao assunto aqui, o governo reprimiu o povo japonês aqui. Sim. E eu ouço muito falar histórias de que grupos que se reuniam, por exemplo, para um fim religioso, eles eram dissipados, os líderes religiosos eram presos. Não só para fins religiosos, mas você falar em locais públicos na língua japonesa já era considerado um ato ilícito. Eram repreendidos. Professores, então, não poderiam ter naquela época? Mas, assim, eles já eram repreendidos mesmo e tinham anotado, né, em prontuários essa ocorrência. Então, era, assim, um cerceamento da liberdade, mas isso também não... já tinha... Os japoneses, eles sempre foram vistos um pouco como inimigos, já desde o século XIX, quando tinha todo um projeto eugenista, né? No Brasil. Então, dentro dessa construção, né, de um ser ariano, perfeito, loiro, o japonês não estava enquadrado nesse projeto. Então, eu acredito que isso deve ter causado, naquela época, hoje a gente convive com os orientais, de certa maneira, de uma maneira muito tranquila. Muito tranquila, assim, dentro do que a gente pode chamar assim, de convivência aceitável. Mas naquela época, quando não existia televisão e internet e as pessoas não tinham nunca visto um oriental, eu imagino que o estranhamento do povo e um povo, muitos eram brancos e negros e índios, um estranhamento daquele povo bem diferenciado que estava chegando. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Então, mas ao mesmo tempo, na hospedaria dos imigrantes, os japoneses foram considerados os povos, assim, pessoas mais assim limpas, higiênicas em relação aos outros que chegavam. Os italianos, né, eles diziam que eram muito assim
escarravam, né? Então não tinham um hábito de higiene. Os japoneses, pelo contrário, eram muito organizados, né? E limpos, né? Deixavam tudo organizadinho, faziam a refeição, eles recolhiam os talheres, né? Então, enfim. Agora, esse estranhamento se dá em qualquer período histórico ou de sociedades diferentes, né? Se você for pensar, os índios aqui estranharam os portugueses quando aqui chegaram. E os portugueses também estranharam os índios, evidentemente. Né? Uhum. Então, esse estranhamento existe, tanto de um lado como de outro. São culturas diferentes. Né? Júlia, assim, pessoalmente, eu ouço lá falar... eu vi minha vida inteira falar dos imigrantes e dos meus avós que eles sofreram muito, não só humilhações pessoais, mas assim, foram roubados, foram ludibriados Sim. em várias situações. Isso foi geral? Depende, creio, do período, né? Então, penso que no começo foi de maneira geral. Mas, assim, depois, com outros processos imigratórios dos japoneses, já não ocorria com tanta frequência. Porque no Brasil a gente teve diferentes fases de imigração japonesa, aqui em Jacareí também. Então, antes da guerra, é um tipo de imigração... Conta pra gente como é que foi, quais as diferenças. Porque antes da guerra, eles tinham um projeto de chegar aqui ao Brasil, se enriquecer e retornar ao seu país de origem. Mas nós tivemos aqui outros imigrantes japoneses que vieram, por exemplo, num outro contexto. Por exemplo, os imigrantes que vieram aqui no Jamique, eles já vieram... para se fixar aqui no Brasil. Eles vieram num período posterior? Posterior, na década de 60. Tá, no período já pós-guerra. Pós-guerra. Nós tivemos também os Kochiasenens, que eram jovens solteiros da cooperativa, jovens entre 18 e 25 anos, que ingressaram aqui no período na década de 50, 2.805 jovens. Tudo isso? Sim, nesse período. Por quê? Porque os filhos dos proprietários aqui já não queriam seguir a atividade do pai. Então... que era atividade agrícola. Agrícola. Eles já estavam seguindo outras atividades, né? Mais urbanas. Para resolver esse problema, o governo, a cooperativa agrícola daqui, juntamente com o governo do Japão, introduziram esses Kochiasenens, que eram jovens solteiros. 2.800? 2.805. Isso deve ter dado um desequilíbrio na população daquela época. Então, eles vieram, então, para resolver essa defasagem dos filhos, que não queriam se mais dedicar à atividade agrícola. Ficavam 4 anos na propriedade dos proprietários e depois de 4 anos eles poderiam adquirir as suas próprias terras. Deu certo? Casaram? Multiplicaram? Sim. Então, meu pai foi também um Kochiasenen. Ele veio na segunda leva aqui para São Paulo, não necessariamente em Jacareí, né? E depois, então, ele adquiriu uma terra ali no bairro Santana, aqui em Jacareí, e daí ele ficou até morrer aqui em Jacareí. Mas falam-se jovens solteiros, mas tem jovens que vieram casados também. Era uma porcentagem muito pequena, mas preferencialmente jovens solteiros. Mas a intenção, então, desses 2.805 era vir para se estabelecer em Jacareí. E não necessariamente Jacareí, no Brasil como um todo. É que o projeto foi para o Brasil. Ah, entendi. Você entendeu? Mas vieram para se estabelecer. Certo. Esses 2.800 vieram para Jacareí? Não. Não, geral. Para o Brasil. Entendi. Para o Brasil, não para Jacareí necessariamente. Isso é muito curioso, como é que foi essa... Não sei se teve alguma seleção ou uma candidatura para eles virem. Sim,
Bom, no caso do meu pai, porque ele não era o primogênito, então ele não ia administrar a propriedade do pai dele, que era agricultor, né? Então ele veio nesse convênio para poder também aqui adquirir terras e desenvolver a agricultura. Júlia. Então, aí como vieram solteiros e eles tinham que se casar, num determinado momento o governo japonês enviou moças para se casarem com eles. Mas quando chegaram aqui, as moças ficaram assustadas com os jovens, porque eles estavam muito diferentes, já estavam assim, mais morenos, então tinha Elas não tinham ideia de quem eles eram ou já tinham? Não tinha ideia. Tá. Vieram para se casar, tá. Mas quando vieram aqui, ficaram assustados com os moços. Não era mais aquele japonês branco que saiu do Japão, já eram os japoneses mais morenos, pegaram o sol equatorial. Ao trabalho agrícola, e muitas delas retornaram ao Japão. Solteiros. Outras acabaram se casando e enfrentando a vida, né, na atividade agrícola. Certo, Júlia. Você diz na sua dissertação que Jacareí, especialmente Jacareí, se desenvolveu de maneira diferenciada das outras cidades aqui do Vale do Paraíba. É que também houve uma concentração maior de imigrantes japoneses aqui em determinados momentos históricos. Então, Jacareí, depois São José também ultrapassou essa condição, recebeu mais imigrantes. Mas no começo, em 1928, você tinha 27, você tinha um número 30 famílias, daí 28 foi crescendo. Teve determinados momentos aqui da história de Jacareí que os japoneses ficaram apenas atrás dos italianos aqui. Então, a presença deles aqui foi significativa. O primeiro depósito da cooperativa agrícola foi aberto aqui em Jacareí, no Vale do Paraíba. Então, nesse sentido, creio que Jacareí foi importante, tanto economicamente como socialmente, para esses imigrantes. Mas esse município foi também, como era servida pela Estrada de Ferro Central do Brasil, era também uma oportunidade, né, tanto socialmente como economicamente, porque isso propiciaria o quê? Que os seus produtos pudessem ser escoados, né, mais facilmente para os mercados produtores de São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto é que as propriedades, eles procuravam comprar perto, às margens da Estrada de Ferro. Sim. A família Shoji, por exemplo, que foi a primeira família a se instalar aqui em Jacareí, se instalou ali no bairro Bom Jesus. Depois a família Murakawa ali no Campo Grande. Então você vai ver que são trechos onde corria o trem, né? Júlia, eles chegaram então para trabalhar. Mas eles não vieram diretamente do Japão, já estavam aqui dentro do Brasil e se deslocaram para Jacareí. Uhum. Para trabalhar em atividades agrícolas a princípio. A princípio, porque a atividade agrícola, eles não deixaram de exercer, mesmo assim, depois que eles saíram da condição de colonos, né? Então, ainda a agricultura era o carro-chefe dos imigrantes japoneses aqui em Jacareí. Embora você tivesse aqueles que se dedicavam às atividades urbanas. Exatamente. Na minha pesquisa eu aponto, né, algumas atividades que os imigrantes japoneses se projetaram aqui em Jacareí. Por exemplo, você teve o Bar Brasil, pastelaria, tinturaria, bala. As balas japonesas, que são a referência, né? Aqui muita gente lembra dessas balas japonesas. Como é que era? Então, na verdade, eu pensei que era assim uma receita
criada pela senhora. Mas, na verdade, ela disse na sua entrevista que pegou a receita lá do livro da Dona Benta, na época, e ela fez uma adaptação. Então, é uma bala caramelizada, né? Mas que se tornou uma marca aqui de Jacareí, assim como os biscoitos, né? De Jacareí. É mesmo? Sim, sim. Muita gente conhecia as balas japonesas de Jacareí. A fábrica estava localizada ali na rua Doutor Lúcio Malta, onde a família Kiyotaki tinha um bar e botequim. Então, em 1946, eles fundaram essa fábrica. Ok. O TV Câmara Entrevista de hoje conversa sobre a imigração japonesa em Jacareí. A gente vai para um rapidíssimo intervalo, mas voltamos já.